Olá, caro estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em sua sexta aula do Filosofando Física, mas ainda estamos na base matemática. Ainda não chegamos efetivamente a falar de física, estamos apenas fortalecendo a base matemática, mas estamos chegando lá. Estamos bem nos primeiros anos do ensino fundamental, então essa aula ainda é do sexto ano do ensino fundamental, aula de matemática do sexto ano do ensino fundamental, e hoje nós vamos falar então sobre múltiplos. Vamos entender um pouco mais sobre múltiplos. Você já sabe o que é múltiplo, vamos dar alguns exemplos aqui de múltiplos para a gente conseguir seguir. Se liga aí, vamos começar então com um vídeo sobre uma reportagem sobre o mundo rural. Se liga aí. Mesmo com o tempo seco e vários dias de estiagem que tivemos em Mato Grosso do Sul no período da entre-safra, na propriedade do seu João, a produção de leite, que é a principal fonte de renda, não foi afetada. Muito pelo contrário, ela cresceu nesse período em que a maioria acaba defasada. Eu e os companheiros fizemos silagem, né? E o ano passado, nessa época, eu estava com 30 litros de leite, agora eu estou passando de 90 litros com 8 vacas. E o ano passado, nessa época, eu estava com 30 litros de leite, agora eu estou passando de 90 litros com 8 vacas. Olha só que legal, o produtor, o seu João, disse que triplicou a produção de leite dele. Olha só que interessante, ele tinha então 30 litros de leite nesse período e agora está com 90 litros de leite com apenas 8 vacas. Isso é interessante, isso tudo por conta de estudos tal e tudo mais, né? Como ele mesmo disse, o processo de silagem fez com que ele triplicasse. Por que a gente colocou essa matéria nessa aula de matemática sobre múltiplos? Porque quando a gente fala de triplicar, a gente então entende que aconteceu 3 vezes a mesma coisa. Então, ou seja, ele tinha 30 litros nesse período no ano passado, né? E então ele triplicou, ou seja, fez a mesma coisa 3 vezes. Tinha 30, então somou mais 30, 60, depois somou mais 30, 90. Veja, ele fez então 3 vezes a mesma coisa, por isso que ele triplicou. Então, beleza. Muito bem, então a partir de hoje, como nós estamos começando a falar de múltiplos, nós vamos fazer aula após aula, sempre fazer uma tabuada. Veja, porque acredite se quiser, a galera esquece a tabuada. Exatamente, vamos pegar essa aula de hoje, vamos fazer a tabuada do 2, beleza? Só do 2, tá? Logo no começo. Depois na outra a gente vai fazer só a tabuada do 3, logo no começo. E assim vai, porque então, ou seja, a gente vai perder aí 1 ou 2 minutos por aula para falar sobre a tabuada, pelo menos quando estiver falando, então, nas aulas de sexto ano do ensino fundamental. Vamos então dar destaque aqui, quando a gente encontrar no gráfico, aqui nos desenhos, um quadrado, para você começar a entender o negócio. Então vamos lá. Então se liga aí, olha só, tabuada do 2 então, ela é aquela tabuada que dobra os valores, que pega aquele valor que você tem e dobra, faz a mesma coisa mais uma vez. Então olha só que interessante, a gente começa aqui com 0. Então vamos ver, se a gente não tem nenhum quadrado e multiplica 2 vezes, ou seja, dobra o número de quadrados, ele continua sendo nada, certo? Então continua sendo nada. Quando você tem um único quadrado e você dobra o número de quadrados, ele fica 2 quadrados. Quando você tem 2 quadrados e você dobra o número de quadrados, ele fica 4 quadrados. Quando você tem 3 quadrados e você dobra o número de quadrados, você tem 6 quadrados. Quando você tem 4 quadrados e dobra o número de quadrados, você tem 8 quadrados. Quando você tem 5 vezes 2 é igual a 10. Quando você tem 6 vezes 2 é igual a 12. Quando você tem 7 vezes 2 é igual a 14. Quando você tem 8 vezes 2 é igual a 16. Quando você tem 9 vezes 2 é igual a 18. Note então que quando a gente disse ali que você tem 2 quadrados e multiplica por 2, ou seja, 2 quadrados, e você dobra, ele está aqui, ele mostra um quadrado, né? O restante aqui, todos eles estão como um retângulo. E aqui ele é apenas um quadrado. Qual a diferença dele para os outros? É que o quadrado tem lados iguais, né? Todos os lados têm a mesma dimensão. Aqui você já vê que um lado tem 2 quadrados, o outro lado também tem 2 quadrados, o outro lado tem 2 quadrados e todos os lados têm 2 quadrados, né? Que é diferente de qualquer outra imagem aqui. Muito bem? Muito bem, então a gente reviu aqui a tabuada do 2, já viu aqui graficamente. Olha, o importante de você saber dessa aula é o que é o múltiplo. O múltiplo é aquele número que é obtido a partir de uma multiplicação. Entende? É o resultado de uma multiplicação. E por ser um resultado de uma multiplicação, nós temos alguns conceitos que nós já sabemos, né? Até pelo fato da gente já entender um pouco dos números naturais. Por exemplo, a gente sabe que os números naturais, eles são infinitos. Lembra daquela reta dos números que a gente disse que é infinito? Todos os números têm
um múltiplo infinito. Tem múltiplos infinitos, na verdade. Todos os números têm múltiplos infinitos. Por quê? Pega um número qualquer natural que você pensar na tua cabeça, e você multiplica por qualquer número, você vai ter um múltiplo, porque você vai multiplicar e vai ter um resultado, portanto vai ter um múltiplo dele. Como a gente tem infinitos números nos naturais, nós vamos ter infinitos múltiplos para cada número. Tudo bem? Isso é verdade, mas exceto para o número 0. Tá? Por quê? O 0, ele é múltiplo de todos os números, porque todos os números, quando multiplica por 0, o resultado sempre vai ser igual a 0. Então, como a gente disse que o múltiplo é o resultado, e o 0 é resultado de todos os números quando multiplicam por 0. Então, o 0, ele é múltiplo de todos os números, mas o 0 mesmo não tem múltiplos diferentes dele. Olha que louco! Ele só tem ele, porque não tem outro número. O 0, quando multiplica por qualquer número, vai ser 0, certo? Tudo bem? Muito bem. Então, isso lembra também uma história muito interessante pra caramba. Olha só que coisa curiosa. O trabalho voluntário. O trabalho voluntário é uma coisa legal, hein? O trabalho voluntário é uma coisa bacana, porque normalmente quando a pessoa resolve fazer um trabalho voluntário, ela não está pensando no salário, evidentemente, porque ele não está recebendo nada, ok? Mas ele está pensando em fazer aquilo que ele gosta, porque ele sabe que ele gosta de fazer. Nem sempre ele faz tão bem feito, mas ele sabe que ele vai aprender fazendo aquilo de uma forma gratuita, mas uma forma de coração mesmo, uma forma de querendo ajudar as pessoas com aquilo que ele sabe fazer. E isso é gratificante. Só que aí imagina só a situação, se liga nesse enunciado aqui, vamos ver o que vocês acham. Pedro faz um trabalho voluntário na empresa do seu tio como estagiário. Na última reunião de equipe, o tio informa que Pedro tem desempenhado um belíssimo trabalho e por isso ficou decidido que a empresa dobraria o salário dele. Então aí vem a pergunta: qual era o salário de Pedro e para quanto foi depois do aumento dobrar o seu salário? E aí, qual foi o salário de Pedro? Para quanto foi o salário de Pedro? Bom, engraçado isso, né? Isso aí, veja só que é um tipo de uma piada que a gente fez aqui, porque afinal de contas, quando você dobra o salário de alguém que não recebe nada, ele continua ganhando nada, porque o múltiplo de 0 é 0. A parte legal dessa história toda para o Pedro é que ele sabe que ele realizou um belíssimo trabalho, porque ele poderia também mandar embora, e mandar embora é não ganhar nada, nem dobrar o salário, que continua sendo nada, mas também não ter o reconhecimento do trabalho, né? Interessante isso, ok? Muito bem. Agora, para continuar a matéria, se liga nessa notícia aqui que está no portal G1. Média diária de enterros triplica em Manaus e prefeitura abre valas comuns em cemitérios públicos. O link da matéria inteira está na descrição, tá, do vídeo, se vocês quiserem ler. Muito bem. De acordo com a prefeitura, a média de enterros em Manaus é de 30 por dia, mas na última semana subiu para cerca de 80, chegando a mais de 100 no domingo, dia 19. A prefeitura disse que o crescimento foi registrado com o início da pandemia. Muito bem, então veja só, ele passou então do triplo, né? Diferente lá do seu João do início da aula, que falou que tinha 30 e foi para 90, aqui os enterros eram de 30 e passou de 100. Valentina pegou o coronavírus, e aí pronto, né? Foi para o hospital, teve ali as suas complicações, só que ela não chegou a ser internada. Ela foi para o hospital mas ela estava muito mal já. Aí deram as medicações para ela e receitaram 4 medicamentos para casa. E aí beleza, segue o jogo. O médico receitou 4 medicamentos, onde o medicamento A deveria ser tomado de 3 em 3 horas, o medicamento B seria de 4 em 4 horas, o medicamento C de 6 em 6 horas e o medicamento D de 8 em 8 horas. Ao chegar em casa às 16 horas, a mãe da Valentina iniciou a medicação, dando para ela tomar todos os 4 medicamentos juntos, para a partir de então começar com um cronograma de horários orientado pelo médico. Quando que a Valentina irá tomar os 4 medicamentos novamente? Veja, a primeira hora que ela tomou o remédio foi às 16 horas. Às 16 horas ela tomou então o primeiro remédio. Não o primeiro remédio, tomou os 4 remédios. Os 4 remédios ela tomou às 16
horas. Muito bem, então aí você pode imaginar o seguinte, poxa, se o primeiro remédio ela tem que tomar de 3 em 3 horas, então você sabe que, olha, por exemplo, ela tomou primeiro às 16, o próximo vai ser às 19, o outro vai ser às 22 horas, depois ela toma o outro 1 da manhã, depois ela toma o outro às 4, outro às 7 da manhã, outro às 10 da manhã, depois às 13 horas e depois às 16 horas de novo, começando um novo ciclo, né? Já o remédio B, ela toma de 4 em 4 horas. Então ele começa a tomar às 16 horas, depois às 20, depois à meia-noite, depois às 4 da manhã e o outro às 8 da manhã, depois às 12 ao meio-dia e o último às 4, voltando ao ciclo, na verdade, né? Já vai voltando ao ciclo. O medicamento C, ela começou às 16 horas como todo mundo, mas como é de 6 em 6 horas, ela toma o próximo às 22, depois toma o outro às 4 da manhã, depois toma outro às 10 da manhã, depois volta a tomar de novo às 16 horas, começando um novo ciclo. E o medicamento D, ela começou também às 16 horas como todo mundo, né? Como ele é de 8 em 8 horas, então ali passou 8 horas, ela tomou, né, à meia-noite, depois mais 8 horas ele tomou às 8 da manhã, e aí começa um novo ciclo às 16 horas. Olha só que interessante. Aqui você pode perceber, então, que o número que se repete nos 4 medicamentos, o horário que se repete nos 4 medicamentos é às 16 horas. Nenhum outro horário aqui, ele se repete nos 4 medicamentos. Tem alguns que ela vai tomar junto, mas não são todos os 4 que ela vai tomar junto, né? Você pode ver que então ela toma junto de novo depois de 24 horas, né? Se a gente for analisar isso, então, com questão de múltiplos, nós podemos analisar o seguinte, que na letra A, ela então estava multiplicando de 3 em 3. Quantas vezes ela multiplicou para chegar em 24? Veja aqui, ó, 8 vezes, porque 8 vezes 3, 24, ok? Muito bem. E no caso da letra B, ela vai somando o tempo de 4 em 4 horas. Então ela pega 4 vezes a quantidade de vezes que ela tomou. Ou seja, são 6 vezes. Então são 6 vezes 4, 24. Né? Note que esses números, quando a gente diz que o 24, então, ele é o resultado de 3 vezes 8, significa que o 24 ele é múltiplo de 3 e o 24 ele é múltiplo de 8. E o 24, então, ele é múltiplo em comum do 3 e do 8. Ele também é isso aí. Além disso, o 24 também, como a gente acabou de falar, ele também é múltiplo do 4, né? Porque você viu lá que também tem 4 vezes 6, né? Dá 24. E também ele é múltiplo de 6, porque o 6 vezes 4 é igual a 24 também. Então ele também é múltiplo do 6 e do 4 junto. Muito bem. No caso da letra C, o remédio tem que ser tomado de 6 em 6 horas. Então, comparando com a letra B, que ela tomou o remédio de 4 em 4 horas por 6 vezes para chegar em 24 horas, aqui no caso de um remédio que ela tem que tomar de 6 em 6 horas, ela vai ter que tomar 4 vezes, porque é a mesma lógica. Tomar então 4 vezes 6, 6 vezes 4 é igual a 24, certo? Então você vê que o 24 está sendo múltiplo desses aí. E no último medicamento, o medicamento B, que ela tem que tomar de 8 em 8 horas, ela tem então que tomar 3 vezes para que dê igual a 24 horas, para ela começar um novo ciclo. Aí todos os remédios são tomados ao mesmo tempo. Aí, e veja só que interessante isso. Nesse caso, note que a gente falou aqui de vários múltiplos. No medicamento A, nós temos alguns múltiplos do número 3. No medicamento B, nós temos alguns múltiplos do número 4. No medicamento C, nós temos alguns múltiplos do número 6. No medicamento D, a gente tem alguns múltiplos do número 8. Mas veja, são apenas alguns. Mas veja, aqui o que acontece? Se a gente pegar esse bloco de 24 horas e de novo mais 24 horas, ou seja, passou um dia, então você já consegue entender que dali mais 24 horas, mais um dia, ela vai tomar de novo os 4 remédios ao mesmo tempo. Dali mais um dia, toma de novo 4 remédios ao mesmo tempo. Mais um dia, toma de novo 4 remédios ao mesmo tempo. Olha que interessante. Aí ela consegue tomar todos os remédios ao mesmo tempo e fica melhor para se organizar, né? Imagina só se ao invés disso, tipo, o médico chegasse, colocasse mais um remédio, só que esse remédio fosse de 5 em 5 horas. Cara, de 5 em 5 horas não ia dar certo esse negócio não. Ia demorar demais para encontrar o mínimo múltiplo que fosse comum para todos esses números.
Veja, nesse caso, o número 24, ele é um mínimo múltiplo que é comum em todos esses 4 números aqui. O 3, o 6, o 8 e o 4, né? Todos eles têm infinitos múltiplos, certo? Mas o primeiro múltiplo que é comum a todos eles é o 24. Então a gente diz que o 24 é o mínimo múltiplo comum entre esses números, ok? É importante você saber disso, importante mesmo saber disso. Nós vamos usar bastante esse conceito. Lembra que o conceito então de mínimo múltiplo comum, ele vem desse tipo de conta, né? Onde a gente tenta identificar quando que as coisas se repetem lá na frente. Então, nós vamos fazer vários exercícios com esse tipo de tema. Presta atenção nisso. Então, agora que a gente já entendeu aqui o que é múltiplo, a gente pode dizer para você, e até para fechar a aula aqui, o seguinte: o número A multiplicado por número B resulta em C. Logo, C é múltiplo de A e B ao mesmo tempo, ok? Então a gente até já falou no começo já que um número vezes o outro que tem um resultado, esse resultado é múltiplo desses dois números aqui, ok? Então aqui a gente falando de linguagem matemática, mas então quando o A multiplica B, que resulta C, esse que C é um múltiplo de A e B ao mesmo tempo, ok? Muito bem, pessoal, perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like, avise seus amigos, marque o sininho para receber mais dicas e mais vídeos do professor Paulo Góes, e a gente se vê na próxima aula. Bons estudos, turma, até mais!